Boa tarde a todos. Então, vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni, a primeira de 2023, véspera do duelo com o Ituano, estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. Quem se habilita a fazer a primeira questão? Boa tarde, Rogério, Edgar, do Grupo Globo. Feliz 2023, aqui é a primeira vez que nos vemos diretamente aqui. Queria te perguntar exatamente sobre essa temporada, Rogério, e se me permitir voltar ao momento em que você coloca no papel ou na tela, onde queira, esse planejamento. Há jogadores que saíram, outros que entraram. Minha pergunta objetiva é: o quanto desse time que você projetou está na sua mão à disposição para essa temporada? Boa parte. Primeiro, um feliz 23 para todos vocês também aqui presentes e em casa. Alguns jogadores foram contratações que nós pedimos em conjunto, outras também são as apostas da direção, que eu acho que é totalmente válido também quando tem uma oportunidade de negócio em trazer jogadores. Os dois mais recentes, o caso do Mendes e do Alan Franco. O Alan Franco, eu joguei contra ele em 2020 com Fortaleza, Copa Sul-Americana, esteve muito bem naquela ocasião, e aí teve esse tempo nos Estados Unidos, agora está voltando, vai depender de uma readaptação. Mendes era um jogador que do Orlando City, nós já observávamos ele aqui, não pela Copa do Mundo, não foi pela Copa do Mundo, e sim desde a época do Orlando, então foram os últimos que chegaram, e alguns outros foram oportunidades que não estavam no nosso papel, mas que aconteceram. A direção optou por trazer, por serem bons jogadores e bons negócios. Ainda faltam algumas peças para a gente, sem dúvida nenhuma. Nós temos a carência na lateral esquerda, que todos vocês sabem, com a saída do Reinaldo, nós não conseguimos encontrar uma peça de reposição. Estamos trabalhando o Lisieiro nessa função, mas é um jogador de característica totalmente distinta. Ainda o substituto do Caleri na frente é uma peça que nós procuramos. E no mínimo mais um jogador de velocidade, literalmente, fosse velocidade pelos lados. Com mais 3 peças, talvez, nós consigamos fazer um time mais equilibrado e que possa competir muito próximo dos melhores que tem no Brasil. Rogério, aqui. Boa tarde. Rogério, falando ainda sobre esse assunto, sim, continuando, pelo lado direito, você acredita no ataque, você acabou de mencionar, falta um jogador com características parecidas com o do Pedrinho, por exemplo? E aí eu vou acabar estendendo sobre um assunto que surgiu recentemente. Que é o Ademir? Não. Outro. Mas, as especulações, né? Vamos lá. Mas Lucas Moura. Lucas Moura. Vou falar sobre o Lucas Moura. Meu amigo, adoro o Lucas. Dei a faixa de capitão para ele levantar um troféu 10 anos atrás, que foi em dezembro, se eu não me engano, no final do campeonato. Nós temos que parar de iludir o torcedor. O Lucas Moura não vem para o São Paulo agora. O Lucas Moura é jogador do Tottenham. Deve ganhar uma fortuna no Tottenham. Tem que cumprir seu contrato. Vamos passar. O Lucas tem 30 anos, tá? Adoraria ter o Lucas aqui. Se o Lucas tivesse capitão, faixa de capitão para ele, vai jogar titular do lado direito. O Lucas vai ter provavelmente pela primeira vez a oportunidade de ficar livre no mercado, sendo um jogador do Tottenham, na Inglaterra, na Premier League. Deve ter tranquilamente uma oferta, como, por exemplo, te dou um exemplo, o William teve no Corinthians, hoje está no Fulham, fez gol até ontem, né? Ontem, né? Contra o Chelsea, o Scarpa foi para o Nottingham Forest agora, Danilo está saindo, enfim. O Lucas vai ter uma grande oportunidade de estar livre no mercado, dono do seu passe. Ele não vai vir agora para o São Paulo. Então a gente não pode iludir o torcedor. Eu gostaria de ter o Lucas, eu adoraria, a torcida adoraria, a diretoria. Tenho certeza que ficaria todo mundo muito feliz. E até uma pressão desnecessária no garoto, que é um fenômeno, um menino excepcional, um jogador fora de série, mas um menino excepcional. Então o Lucas Moura não estará no São Paulo nos próximos anos. E acredito que ele venha para o São Paulo um dia para se despedir jogando pelo São Paulo. Isso eu acredito mesmo. Mas ele não é a hora dele fazer o restante da vida dele no mercado europeu. Se ele está no Tottenham, você imagina quantos times gostariam de tê-lo livre no mercado? Assim como a gente gostaria, mas que tem mais poder aquisitivo e uma moeda forte. Então o Lucas Moura, ele infelizmente, ele não vai vir para o São Paulo. Então, a gente deveria encerrar esse caso, para parar de pôr pressão no garoto, parar de pôr pressão até na própria direção, e para a gente não vender uma ilusão, não ser um vendedor de sonhos para o torcedor. Rogério, feliz 2023, boa tarde.
Além do Felipe Alves, que terminou a temporada no gol titular, teve o Jandrei, que também atuou boa parte da temporada como titular, e agora você recebeu o Rafael, né? Quero saber se algum deles larga na frente, se você pode confirmar quem começa a temporada como titulares, ou se você tem o plano de fazer como em 2022, né? Que ocorreu um revezamento de goleiros no Paulista até você definir o seu goleiro titular. Eu acho que é um momento que se você pode experimentar alguma coisa é agora, nesse Campeonato Paulista. Então, não tenho ainda a certeza, vou decidir no treino de amanhã, definir quem começa esse jogo. Nós podemos até experimentar 2 ou até os 3 goleiros nessas primeiras rodadas. Falei para o Rui isso, né? Que são goleiros que para deixar como terceiro goleiro é muito difícil, porque nenhum deles merece ser terceiro goleiro. Ok, ser segundo goleiro, ficaram como uma opção, eu acho que os 3 podem compreender. Os 3 têm capacidade para brigar pela primeira posição como goleiro, mas nenhum deles merece ser terceiro goleiro. Eu passei para isso para eles, né? Então nós vamos ter que trabalhar bem isso, gerir bem essa questão, porque são 3 ótimos profissionais. Na opinião de direção, era necessária a chegada de um goleiro. Eu, na minha opinião, poderíamos ter um goleiro, mas eu acho que tem outras posições também que nós precisaríamos de jogadores. O Rafael, eu conheço do Cruzeiro, um cara fenomenal, acima da média, um menino excepcional, muito bom goleiro. Vai ter que melhorar o jogo com os pés, nós já estamos trabalhando em cima disso. É uma ótima contratação, né, no sentido de grupo, de potencial de atleta, mas nós vamos analisar com calma, tentar oportunizar a todos nesse começo de ano, para daí definir ao longo da temporada, ou se um joga uma competição, outro joga uma outra competição, né? Logo entra Copa Sul-Americana, logo entra a Copa do Brasil, logo vem Campeonato Brasileiro. Rogério, eu queria saber como você tem trabalhado, né, o time para esse início de Campeonato Paulista com as chegadas, né, de vários jogadores. Você pensa em mudar um pouco o esquema tático? Qual o modelo tático que você pretende para pelo menos esse início de temporada, considerando as características desses reforços e a saída também de vários atletas? E é possível dizer que aquele esquema com 3 zagueiros, vendo todos esses jogadores que chegaram, já ficou para trás, ou você também pode jogar com 3 zagueiros ainda nesse ano? Não, é possível se jogar com 3 zagueiros. A gente joga com aquilo que a gente se adapta melhor com aquilo que a gente tem. O que eu pretendo é tentar proteger um pouco mais a zaga nesse ano, para sofrer um número menor de gols do que a gente sofreu no ano passado. Claro, consequentemente, você tem que abrir um pouquinho mão da parte ofensiva em detrimento a isso. Mas não é impossível que em determinados jogos a gente jogue. A gente sempre teve variação. Ano passado jogamos num 4-1-3-2, jogamos num 3-4-3, jogamos num 3-4-2-1, fizemos bastante variação. Nós temos jogadores que fazem mais que uma função. Nós vamos vendo de acordo com o adversário, do que a gente vai trabalhando. Pensamos em fazer um time principalmente central, na parte central, mais forte, para ficar um pouco mais protegido. Boa tarde, Rogério. O presidente Júlio Casares falou para a gente, sentado aí, que você deixou os Estados Unidos para vir para cá, na montagem do time ali nesse momento. Não, na verdade eu estive nos Estados Unidos e no intervalo da minha viagem, não vamos ser hipócrita, dizer que eu vim por causa disso. Bom. Eu estive aqui e eles me convidaram para uma reunião e eu participei, mas não é que eu vim dos Estados Unidos, a passagem estava marcada, eu vim, segui a viagem. E tá muito caro, inclusive, a passagem. Caro pra caramba, Deus do céu. É impossível praticamente comprar uma passagem de última hora. Só se fizer um financiamento, alguma coisa, senão não tem condições. Tem que comprar antecipado. Mas a minha pergunta é, você vai para o segundo ano completo, ou pelo menos iniciando o segundo ano como técnico do São Paulo. O quanto que esse projeto, e eu não falo nem só de time, falo do amplo. Você falou, por exemplo, ano passado que jogador que não estivesse em forma não começaria a temporada com você. Então, o quanto que esse projeto do São Paulo já pode ser definido como a cara do Rogério Ceni, o todo? Saíram 12 atletas. Nós tivemos coragem de fazer uma reformulação necessária para baixar a folha de pagamento do clube. Nós sempre falamos isso, que era necessário. Então, nós reduzimos, o Rui está aqui, pode talvez me desmentir ou me ajudar. Nós reduzimos, a princípio, com saídas em torno de... Pode falar ou não pode falar? Você tem que me dizer se pode ou não. Nós reduzimos em torno de 45 milhões ano a folha de pagamento, o que é significativo. E claro, que com as chegadas, né, Rui?
nós também vamos diminuindo essa margem, diferença que hoje eu acredito que esteja em 20, 25 milhões de anos a menos do que o ano passado. Mas é preciso alguém ter coragem para começar uma reformulação. Jogadores não tão consagrados, vindos de equipes menores, de futebol em locais onde não são tão difundidos como é no Brasil, como é o caso dos 2 últimos reforços, como é o caso do Wellington Rato, vindo do Atlético goianiense, né? Então, são riscos que se correm para tentar ajudar, de alguma maneira, o clube a diminuir as suas despesas, diminuir as suas dívidas. Contratações. Dentro do que foi vendido, e foi um pedido da direção, a venda do Léo, e o Léo já tinha demonstrado interesse e gostaria muito de ter saído já no ano passado. Não houve nenhum, ao contrário do que falo, o Rogério não quis, não houve nenhuma discussão e não há problema nenhum. Qualquer jogador, começo de temporada, vendido, a gente pode ter tempo de ir atrás de outro jogador. O Léo foi vendido. Agora, recentemente, nós tivemos a venda do Patrick. O que nós investimos em jogador é menor do que o valor que nós vendemos desses 2 jogadores até agora. Então, assim, nós temos uma redução boa de valor de salário até agora. E nós não pegamos 1 centavo para investir em jogadores que não seja dos mesmos jogadores que nós vendemos. Então, nesse lado financeiro, eu acho que está tendo uma coerência com o que nós conversamos no ano passado. E ainda nós temos a necessidade de chegar de 2 ou 3 jogadores. Às vezes existe a possibilidade da saída de um ou outro, que também sempre é possível. Mas eu acho que nesse sentido está sendo feito o melhor para o clube. Com relação aos jogadores de velocidade, né, que é uma coisa que eu falei. Pedrinho não é um velocista, Pedrinho é um jogador de muito bom drible, um jogador rato, um jogador que tem também uma boa velocidade, sabe jogar por dentro, sabe jogar por fora. Nós ainda precisamos desse jogador de força. Muito se fala do David, vou antecipar a próxima pergunta de vocês. Tá? Eu trabalhei com o David no Cruzeiro, primeiro, eu coloquei o David para jogar no Cruzeiro, foi vendido para o Fortaleza, eu coloquei o David para jogar no Fortaleza, foi vendido para o Internacional, e é questionado como se eu preciso de um jogador das características do David, gostaria de contar com o David. Se a direção encontrar uma solução mais barata e tão boa quanto ou melhor, logicamente que é respeitada sempre a decisão da direção. Eu não sei nem valores que estão sendo negociados ainda, né, com o Inter, mas se o Lucas Moura resolver vir, nós aceitamos o Lucas Moura pelo mesmo valor do David. Tá? Rogério, boa tarde. Na sua última entrevista coletiva no ano passado, depois do jogo contra o Goiás, você disse que você previa que esse ano seria ainda mais difícil no Campeonato Brasileiro, pelas equipes que subiram da 2ª para a 1ª divisão, e que o São Paulo tinha que ser assertivo nas contratações, isso ia depender muito a temporada, mas que no dia 2 de janeiro, mais ou menos, você teria uma ideia dos objetivos para a temporada. Hoje é dia 13 de janeiro, então queria que você falasse, pode revelar os objetivos para essa temporada. Nosso objetivo é ser sempre extremamente competitivo, mudar um pouco a característica do time do ano passado, ser um time de uma transição um pouco mais rápida, né? Para isso, nós aguardamos ainda a chegada desse tipo de jogador que nós falamos. Nós temos a necessidade de uma outra peça ainda para ter essa característica, impor essa característica. Diminuir a folha de pagamento, como eu já falei, fazer um time um pouco mais barato, com bastante fome de vencer. Vai depender muito desses últimos 3 reforços. Eu acho que é um time que entra para lutar por cada jogo, como é característico do nosso time, para lutar por cada vitória, brigar. Você vê Bahia gastando 3 milhões de dólares no jogador, Bahia ou Grupo City, como queiram. Você vê o Red Bull querendo, comprando jogadores. Você vê o Flamengo pagando 7 milhões de euros num lateral. Nós não. Nós estamos gastando pouco dinheiro, estamos investindo pouco. Não adianta as pessoas acharem que... Agora, nós temos um bom grupo de trabalho. Eu sempre falo que é legal você almejar coisas grandes, coisas maiores, ter sempre o melhor que você pode. Mas também é muito importante você valorizar aquilo que você tem. E eu valorizo muito aquilo que o clube me oferece. Valorizo muito o grupo de atletas que eu tenho. Em determinadas posições, nós temos até gente sobrando. Em determinado meio campo hoje, volantes. Nós temos vários volantes para jogar. E em determinadas funções, como a lateral esquerda, como aos lados, nós ainda estamos procurando jogadores. Sabemos de quanto é difícil a contratação, quanto você tem que desembolsar. Acho que o Belmonte explicou dos estrangeiros, o quão é mais fácil você trazer um jogador bom estrangeiro do que brasileiro, pelo mercado está muito caro aqui.
O time vai ser competitivo, tentar vencer jogos, tentar encorpar ao longo do Campeonato Paulista e ver como ele consegue formatar esse primeiro Campeonato Paulista para daí como chega ao Campeonato Brasileiro para fazer uma projeção que é a mais interessante, que é nível nacional, que eu acho que essa é a projeção mais importante. Mas nós temos Bahia virando SAF, Cruzeiro SAF, Vasco SAF. Foi o Vasco que contratou o Léo, né? 16 milhões no Léo Vasco pagou. O Botafogo contrata aí, tem contratado bastante jogadores. O Flamengo é muito forte. O Fluminense já era um ótimo time, contratou só do Atlético, Keno, Guga, mas o Fluminense. Então eu vejo os 4 cariocas muito bem. Vejo o Santos trouxe o Mendonça, que nós queríamos, o Santos conseguiu trazer. Palmeiras já é forte por natureza e está com dinheiro agora para trazer jogadores. Corinthians conseguiu agora, em definitivo, o Yuri Alberto, a gente acompanha os noticiários, né? Inter e Grêmio, o Grêmio trouxe o Soares, né? 2 pau por mês. Então, assim, nós estamos fazendo contratações modestas, nós acreditamos no trabalho coletivo entre direção, comissão técnica, atletas. Esse é o nosso... Talvez seja onde a gente vai tentar se superar. E o time, hoje ele não é a cara do Rogério, mas é o meu rosto sempre que estampa à frente de todas as notícias. Mas eu não vendo nem sonhos, nem devaneios, eu vendo a realidade. Eu, às vezes, não falo aquilo que o torcedor quer ouvir, eu falo a verdade. Estamos em montagem, esperamos conseguir em breve, com a chegada desses novos reforços, mas tudo que já foi feito de esforço, o Mendes é um esforço muito grande, um jogador, para mim, muito bom, que era uma contratação que eu queria. O Alan Franco, um jogador que, repito, né, sempre, o Rato é um jogador que vem se demonstrando no treinamento, no dia a dia. Marcos Paulo era um jogador que não estava a princípio na nossa planilha, mas apareceu com uma oportunidade livre, sem custo, se eu não me engano. Eu lembrava dele, achava que ele jogava um pouco mais pelo lado. Eu vejo hoje que ele concentra um pouco mais por dentro. Jogo talentosíssimo, vai ter que aumentar o ritmo de jogo dele para poder jogar. Eu acho que ele consegue, porque ele tem bastante talento. Pedrinho foi uma oportunidade, eu já tinha enfrentado também, foi barato, um jogador que veio numa situação mais favorável. Esqueci de alguém? E o Rafael, que foi uma contratação em que hoje nós nos encontramos com 3 goleiros. A parte difícil é que são 3 goleiros com um espaçamento de idade muito próximos um dos outros. Os 3 com uma fome violenta de jogar. O treinador deles foi goleiro, que é difícil, porque aí vão achar ruim sempre com o treinador quem fica fora. Mas nós estamos aqui no dia a dia trabalhando feliz. Acho que é um ambiente que está leve, bom de se trabalhar, gostoso. O clube conseguiu, diante de tantas dificuldades, colocar em dia também a situação financeira dos atletas, o que é muito importante e tem que ser considerado. E agora está brigando para tentar trazer jogadores, independente de nomes, com características que a gente precise para formar um time com chance de alteração, porque senão vem aquela máxima. O treinador não sabe substituir. Não, você tem que saber substituir quando você tem peças em todos os setores para poder fazer substituição. Oi, Rogério. Oi. Tudo bem? Bem. Dentro de tudo isso que você falou Sim. aí, tá cada vez mais difícil fazer futebol, especificamente no teu clube aqui no São Paulo. E uma segunda, se você me permite, para a gente economizar tempo. Dentro também do que você disse, o Paulistão, ele vale pouco para quem ganha, vale muito para quem perde, é mais ou menos por aí que você pensa. Mas isso são todos os campeonatos, acho. Vai ter um laboratório, entre aspas, aí no Paulistão, ou São Paulo não se permite esse Não, tipo de São coisa? Paulo vai jogar, vai tentar botar primeiro que se conseguir. Se repetir agora todo mundo, todos os jogos, você vai estourado para o Campeonato Brasileiro e não é isso o interessante. Aliás, acho que vocês já viram mais ou menos o que nós fizemos no ano passado e nós vamos tentar, à medida da possibilidade, nós vamos tentar repetir mais ou menos o ano passado para ter todos os jogadores, testar todos os jogadores. Se é cada vez mais difícil fazer, não, cada vez é mais prazeroso fazer futebol no meu clube que eu trabalho, mas cada vez, infelizmente, fica mais caro fazer futebol. E aí, quando fica muito caro, você, às vezes, tem que fazer uma opção, se você tem condições de arriscar, investir, ou se você quer ser um pouco mais controlado, moderado, como eu acho que é algo que é importante também para a gestão do clube, né? Poder colocar a casa em dia, poder continuar pagando em dia, isso é uma coisa importante, parece que não, mas é importante, né? Então, quando você baixa, você tem que levar tudo isso em consideração. Quando você baixa 2 milhões por mês, que seja uma folha de pagamento, tem que ser levado em consideração. Quando o clube diminui a sua dívida na sua totalidade, em sei lá quanto, 100 milhões por aí, foi diminuído de um ano para outro, tem que se levar. O São Paulo tem que ser reconstruído. Não, agora deram os jogadores para o Rogério, ele vai ganhar tudo. Pô, deram os jogadores para o Flamengo, deram os jogadores para o Corinthians, deram os jogadores do Atlético.
deram jogadores para o Grêmio, deram jogadores para todo mundo. Todo mundo tem a obrigação sempre de ganhar. Futebol é assim. E acaba caindo sempre na responsabilidade do treinador. Mas é como eles falam aqui, a presidência e a direção dirigem o clube, contratam os jogadores, fazem o que é possível e a minha função é tentar fazer dentro de campo, treinar o time para que ele desempenhe o melhor dentro de campo. Boa tarde, Rogério, tudo bem? Primeiro, eu queria te perguntar sobre a força do Campeonato Paulista, né? Um dos mais fortes do país, se não o mais forte, para não ser bairrista aqui. Então, sobre a força do Paulistão, do Campeonato Paulista, e sobre sua expectativa, né? Para o Paulista, o São Paulo chegou tão pertinho do título, né? No Paulistão passado, então são essas duas perguntas. Obrigada. Eu acho que é o mais forte por causa do Bragantino, do Red Bull, né? Ele se tornou, porque o Rio tem 4 grandes, e hoje 4 grandes com investimentos. E em São Paulo tem 4 mais o Bragantino, e aí você vem com a tradição de Guarani, esse ano não a Ponte Preta, né? A Ponte Preta acho que caiu ano passado, né? Com o Guarani, e os times do interior são muito fortes aqui. É diferente, acho que isso diferencia um pouco do Rio de Janeiro. Por isso que você vê muitas quartas de final de campeonato com um time do interior, muita semifinal, às vezes, com um time menor que consegue chegar nessa competição. E a expectativa é que a gente volte a uma nova final. E eu sei que é a expectativa de todos os outros, mas nós vamos brigar para estar novamente numa final e, quem sabe, fazer uma melhor apresentação do que nós fizemos no jogo decisivo, se a gente lá estiver. Um problema que você enfrentou, Rogério, no ano passado foi dificuldade para escalar os times em algumas ocasiões por causa das lesões. Sim. A quantidade de lesões, quantidade de jogadores no departamento médico. A gente está no início de ano, é muito diferente de você analisar lá no meio do ano, quando você já tem uma carga física muito elevada em cima dos jogadores. Mas eu te pergunto, desta partida, o quão importante é o estilo de jogo que você está pensando para este atual elenco, para, de certa forma, os jogadores não irem tão estourados até para o início do Campeonato Brasileiro, ou aguentarem a quantidade, o rojão de jogos? Eu tenho uma ideia de jogo para esse ano, que é um pouco diferente do ano passado, tá? E para que nós tenhamos esses jogadores mais inteiros, num ponto mais agudo da temporada, se faz necessário que você tenha as peças de substituição para manter o mesmo estilo de jogo. Se nós não tivermos essas peças de substituição, nós teremos que mudar, logicamente, a maneira de jogar e usufruir daquelas posições onde a gente tem mais jogadores, né? Então, assim, a gente espera poder contar, e também nós temos alguns jogadores lesionados, no caso do Diego, por exemplo, que pode ser um zagueiro importante, que acho que mais uns 60 dias pode estar de volta junto com a gente. Tem o Caio, que é um garoto que era para ter sido usado mais no ano passado, mas que teve uma lesão muito séria e que deve estar voltando também, mais 60 dias aí, vamos ver como volta, como se adapta, né? Vamos dar uma olhada nisso. Tem o Moreira, que só volta no meio do ano. Enfim, nós temos esses jogadores do departamento médico. O elenco não é um elenco, hoje nós treinamos em 23 jogadores de linha, ou seja, não é um elenco muito grande. Nós esperamos mais essas 2 ou 3 contratações poder executar, para trabalhar com 25 jogadores, observar dentro da categoria de base, se surge mais alguém que possa ser integrado ao elenco profissional, para dar continuidade e chegar no meio do ano. Por isso que eu falo de não usar uma equipe só, né? Porque você tem que testar jogadores novos que chegaram, com exceção do Mendes e do Alan Franco para esse jogo, que não foram inscritos a tempo, que não deu tempo, e que também não seriam usados mesmo que fosse inscrito, porque estão em fase ainda, que chegaram atrasados, estão em fase de preparação física, né? Vamos torcer para que na quinta-feira próxima eles possam estar inscritos com a gente. E ainda nós temos um agravante, que dos 23, como são 8 estrangeiros, na verdade, para cada jogo você conta 20, e não 23. Então, esse é o que nós estamos enfrentando no momento. Mas eu acho que, dentro das mudanças, coisas boas ocorreram. Eu acho que eu espero ver o São Paulo fazendo uma boa apresentação já desde o início do Campeonato Paulista. Rogério, boa tarde. Retomando essa última fala sua, esse problema aí, esse abacaxi com os estrangeiros, né? São 8 para 5 vagas, né? Como que você vai trabalhar isso? Como que se trabalha quem fica de fora? É sempre ruim, porque a Copa Sul-Americana, se eu não me engano, Felipe, maio? Abril? Esses primeiros meses realmente fica um pouco mais difícil. Se tiver algum jogador com cansaço, vai ser trocado. Nós temos algumas peças que são chaves e que nós temos que... Por exemplo, o Caleri é um jogador que nós não temos substituto, então, em tese, a não ser que a gente vá poupar o jogador e tentar uma nova formação ou uma contratação que chegue, é mais difícil poupar
dos zagueiros. Dos 4 zagueiros que nós temos, 3 são estrangeiros, né? Então começa a ficar, em alguns lugares, começa a ficar um pouco mais apertado. Nós vamos usar dentro das posições que nós tivemos mais necessidade, os 5 estrangeiros, e aí cabe, infelizmente, a paciência aos outros para que, quem sabe, no campeonato na Sul-Americana, ou com a rotação de jogos, com cartões e tudo, também possam ter a sua oportunidade de mostrar a capacidade que tem. Mas, a princípio, nós usaremos onde a gente tem mais necessidade desses jogadores. Rogério, tudo bem? Boa tarde. Eu queria abordar um pouquinho mais fora ali das 4 linhas, fora do jogo de bola, né? No ano passado, eu não sei se você concorda que para um time conquistar um título é muita coisa envolvida além do jogo, né? Porque é uma gestão de grupo que você tem que fazer, um dia a dia, uma força mental, uma experiência também para o jogador chegar lá e resolver. E aí, assim como eu perguntei para o Casares, eu queria perguntar para você, o que faltou desse fora das 4 linhas para esse time de 2022 conseguir essas taças que chegou tão perto, e se a sua expectativa para 23 melhora um pouco, né, internamente, aquilo que a gente não vê que acontece fora das câmeras. Eu repito, todo mundo fala que o São Paulo fez um ano muito ruim, né? Porque no Brasil, a cultura do nosso país, se você foi campeão, pode ser uma merda em todos os outros campeonatos, mas se você ganhou um título, você é bom. Se você chegou em 2 finais, uma semifinal de campeonatos importantes e não conseguiu no jogo final obter esse título, o seu trabalho é ruim. Eu acho que o trabalho do São Paulo Futebol Clube como um todo foi bom. Não teve problema, não foi atrasos, coisas, e não foi nada disso que levou o São Paulo. O que levou o São Paulo a perder o Campeonato Paulista foi que enfrentou um dos melhores times do Brasil. Tomou um gol no final do Morumbi, que atrapalhou um pouco, e nós não conseguimos, como foi na Copa do Brasil, né, que nós conseguimos eliminar o Palmeiras, no Campeonato Paulista nós não conseguimos. Se nós tivéssemos obtido aquele mesmo resultado da Copa do Brasil, já no Campeonato Paulista, faltou experiência, jogadores têm que estar mais acostumados a chegar em final. São Paulo desacostumou a chegar em finais, né? São Paulo chegou na final do Campeonato Paulista, né, quando foi campeão em 2021. 21, é isso, né? Qual outra final que São Paulo chegou nos últimos tempos? Quem? Qual jogo? Campeonato Paulista? Pois é, mas nós estamos falando de 2 finais e normalmente se troca 10 jogadores por temporada, né? É pouco, vocês não acham que é pouco? Chegar em 2 finais, entendeu? Então nós temos que acostumar a chegar nas finais. Nós chegamos em 2 já no ano passado. Que a gente possa levar isso como experiência, e se nós enfrentarmos um time que seja de um nível parecido com o nosso, que a gente aproveite melhor essa oportunidade para vencer campeonatos. Mas eu acho que tudo que foi possível fazer, nós fizemos, não executamos dentro de campo. Realmente nós falhamos dentro de campo. Os jogadores, foi muito mais falha nossa a não vencer jogos do que da própria direção não vencer os jogos finais. Eu valorizo pelo outro lado, nós conseguimos levar o São Paulo à final da Sul-Americana, nós conseguimos levar o São Paulo à final da Copa do Brasil, nós conseguimos chegar com o São Paulo contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, desculpa, finalizando 44 vezes contra o Flamengo. Mas eles têm um time que é cirúrgico, eles vão poucas vezes lá e fazem o gol. Nós precisamos ainda aprimoramento técnico, sempre assim. Eu não acho que foi um ano perdido, acho que foi o ruim não ter classificado para a Libertadores, isso foi ruim, mas a não classificação veio muito em detrimento às escolhas que nós fizemos. Tentar vencer a Sul-Americana, que foi o que o time sentiu muito a perda da Sul-Americana, e eu não sei, ainda ele conseguiu reagir, ganhar jogos pós-perda de Sul-Americana, mas infelizmente quando pegou os times mais fortes na reta final, Fluminense fora, né, que era um time que vinha bem azeitado, bem acertado, Atlético Mineiro em casa, onde esteve vencendo boa parte do tempo, Fluminense fora e o Internacional, todos os times que chegaram em primeiro. E jogamos até melhor contra a Inter e contra o Atlético, acho. Contra o Fluminense, o segundo tempo do Fluminense foi muito superior ao nosso. Nós não conseguimos ali entregar um bom resultado que nos faria hoje estar numa pré-Libertadores e que talvez mudaria muito o conceito de ano bom, ano ruim na avaliação geral das pessoas. Rogério.